Muito bom dia. Deixa eu abrir aqui o protocolo. O protocolo não, as dúvidas de vocês que eu salvei. E no chat, gente, você que está aqui, que quer perguntar alguma coisa, pode escrever aí no chat, tá? No bate-papo. Escreve aí que eu já vou respondendo. Tá, nós tínhamos falado ontem sobre algumas coisas. E sempre vai ser rapidinho, tá, gente? Não vai ser aquela coisa demorada, aquela live de 1 hora, 2 horas, não é isso. Que não é palestra, é live mesmo, de adulto, pra gente bater esse papo sobre o protocolo, sobre a limpeza, e vocês terem esse contato mais de perto, né? Pronto. Uma pergunta também. Vamos lá, direto ao ponto, né? A gente não tem muito tempo, vai ser sempre rápido, então não vamos demorar, já vamos abrir e já começar. Quem chegar depois vai perguntando e vai participando. Uma pergunta que me fizeram já agora de novo, e sempre fazem, né? E aí eu vou trazer à tona porque é comum, sobre crianças, né? Existe o protocolo infantil? Às vezes as pessoas até pedem o protocolo infantil. Passa para mim o protocolo infantil. Olha, não existe protocolo infantil no protocolo da limpeza. O que existe? Só o protocolo comum. Agora, crianças a partir de quantos anos pode fazer? A partir de 6 anos, como está ali no nosso protocolo. E pelo bom senso também, né? Responsável é os pais, é claro, que a pessoa que é responsável pela criança, né? O responsável legal para poder estar ali acompanhando essa criança e tudo mais. E a dose? A gente recomenda 50%. Agora, como que funciona? É o bom senso. Tem crianças, por exemplo, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 50% da dose. Vai dividir no meio a dose de cada ingrediente, de tudo que faz no protocolo e vai fazer o protocolo com a criança. Agora, veja bem, é questão de bom senso. Tem uma criança lá, talvez você tenha uma criança de 14 anos, um adolescentezinho já, e essa criança já é uma criança que tem um corpo já de um adulto, um corpo aí de 40 quilos acima, né? Digamos, quase, já tem 50 quilos, quase 60 quilos. De 60 quilos acima é adulto, né? Muito adulto. Então, essa criança já pode usar a dose de um adulto. Se fizer uma dose de 50%, pode ser que o efeito não seja tão bom, né? Porque é uma criança já grande, tem um corpo grande. Então, tem que olhar sempre pelo peso e bom senso. Eu conheci crianças já assim de 11 anos que já tinham o corpo de um adulto, né? Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha o corpo de um adulto já. Eu com 14 anos, quando eu era criança. Faz pouco tempo, né? Ai, gente. Vamos lá. Outra pergunta que eu anotei aqui, deixa eu achar. Transplante, tá. Essa pergunta não é muito comum hoje em dia, porque meus grupos já tá. As pessoas que estão nele já são antigas, né? Desde já tem 6 anos, a maioria já sabe a resposta, mas acontece muito por fora, né? As pessoas que ainda nunca entraram sempre perguntam, ou então acabam fazendo sem perguntar. Quem é transplantado do coração pode fazer limpeza? Olha só. A resposta natural do Dr. Walter Lopes seria: deve fazer a limpeza. Deve fazer a limpeza por quê? A limpeza hepática é um protocolo natural, não vai atrapalhar em nada o transplante. Agora, qual que é o detalhe sobre transplantado, que naturalmente a gente vai comentar? É muito importante que você leve o protocolo ao seu médico, converse com o seu médico e tenha esse acompanhamento do médico. Quem é transplantado, gente, tem uma dinâmica muito diferente de qualquer outra pessoa comum. O resto da vida dessa pessoa, de qualquer transplante, não é só do coração, né? Dos rins, de qualquer órgão. Essa pessoa, ela precisa ter um acompanhamento médico, usar imunossupressores, né? Para a sua imunidade não subir muito. A pessoa não pode ter uma imunidade boa, quem é transplantado normalmente. Depende de cada tratamento e cada médico. Então, assim, nós não somos o médico da pessoa, né? Apenas ensinamos o protocolo. A pessoa precisa ir ao médico. Por quê? Não pode ter uma imunidade boa? Para que o corpo não rejeite aquele órgão que foi transplantado. Mas às vezes a pessoa já tem tantos anos que fez esse transplante, né? O médico vai olhar ali o protocolo, vai saber como é a reação desse corpo, que nunca teve nenhum probleminha, nunca teve nenhuma reação, e vai te orientar melhor, tá bem? Porque o teu médico, que já te conhece, já segue, já te acompanha, sabe dizer sobre a tua condição de saúde atual. Agora, por conta
de cada pessoa. Ah, mas por quê? Por que será que se fizer essa limpeza iria rejeitar o órgão? Porque ele vai aumentar a imunidade. A limpeza hepática, ela vai fazer com que aumente a nossa imunidade. Imediatamente após terminar. Você termina no domingo a tua limpeza, já no domingo mesmo à tarde, ali já começa a formar a tua flora intestinal nova, mais saudável, mais resistente. E aí vai depender do que você come, né? Às vezes você termina no domingo e já vai comer um monte de coisas que tenham toxinas. Aí a flora intestinal vai formar-se com base naqueles alimentos. De preferência que você se alimente bem, uma alimentação variada, com bastante vegetais, com bastante alimentos ricos, né? Domingo, segunda, isso é bom senso, né? Então vai formar a tua flora intestinal boa, teu fígado ali já está limpinho, né? Como se você tivesse feito uma faxina numa casa, fez a faxina, agora já secou, já está um aroma maravilhoso, né? A casa, nosso corpo é casa, né? A gente costuma falar isso. Então, assim, aquela casa já está cheirosinha, limpinha, então já é hora de deixar os móveis no lugar, colocar os móveis no lugar, suprir a despensa, né? Encher os potinhos de cereais, né? De farinha, para poder cozinhar, para fazer tudo. Porque quando a gente faz aquela faxinona, desvazia todos os potes, né? Desvazia, lava os potes, o pote de arroz, o pote de farinha, o pote de grão. É isso a limpeza. Aí agora você vai encher novamente os potes para poder ficar tudo funcionando. Então, a tua imunidade vai aumentar porque você limpou o corpo, desintoxicou. Toxinas saíram. Gente, quem estiver online e quiser fazer perguntas, pode escrever, tá? Se você tem qualquer dúvida, algum comentário, alguma dúvida, porque a hora é para isso. Pronto, vamos ver a próxima pergunta. Há uma pergunta muito comum. Meu filho com 2 anos de idade tem leucemia, pode fazer a limpeza? Gente, o protocolo é para criança acima de 6 anos, né? Agora, o que acontece muito? As pessoas às vezes querem se agarrar a todos os protocolos que existirem porque as pessoas estão desesperadas, né? Alguém está com câncer, alguém está com leucemia. É preocupante, mas preste atenção, vai ao médico, deixa teu filho ser acompanhado por um profissional ali especializado, né? E espere essa criança completar 6 anos, né? Espere essa criança completar 6 anos. Traga uma alimentação mais saudável para essa criança, né? Não faça o protocolo. É uma recomendação nossa. Ah, mas eu quero fazer por minha conta. Todo mundo pode fazer qualquer coisa por sua conta, não é mesmo? Gente, todo mundo pode fazer qualquer coisa por sua conta, mas não usa nosso nome, né? Não usa nossa. Não pode. Nem faça essa pergunta, né? Vamos dizer assim, porque já temos ali no protocolo por escrito. A gente não vai falar para você, faça, não faça. Não vamos falar. Não vamos. Ninguém pode assumir responsabilidade nenhuma por ninguém, né? Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta escrita por aqui no chat, eu vou ir encerrando, né? Será que tem alguém que tem alguma dúvida? A dúvida de antes era. E sobre alimentação, né? Vamos falar sobre alimentação, porque tem muita pergunta sobre alimentação, o pessoal até manda no meu privado, não. E é assim, ó. Pergunta se pode comer ovo, posso comer tapioca, posso tomar café? Gente, alimentação recomendada é aquela que a gente passa ali no grupo recomendada. Mas o que é recomendada? É recomendada, não é dieta. Nossa limpeza não é uma dieta. A limpeza hepática, ela não é uma dieta. Para começar uma dieta de uma semana, ela não faz milagres na nossa vida. Se você fizer uma dieta só de uma semana, não vai te curar, né? Agora, essa nossa alimentação é para ajudar você a se desintoxicar melhor, a também se adaptar melhor aos hábitos saudáveis de vida. Se você não fizer isso nem na semana da limpeza, quanto mais nos outros dias. Você não vai conseguir fazer. Então, assim, segue o mais próximo que você pode. Ah, mas se eu não conseguir, faça do jeito que você conseguir. É melhor você comer pelo. Ah, eu não consigo ficar sem carne. Come carne e faz a tua limpeza. Agora, o resultado seu vai ser o mesmo de alguém que comeu uma alimentação super variada em vegetais, em legumes, em grãos, grãos germinados, fez uma coisa bem. O resultado dessa pessoa vai ser melhor. Por quê? Vai limpar toxinas do sistema nervoso, toxina da cafeína, vícios, todos os vícios. Ah, mas eu não fumo, eu não bebo. Não é disso que a gente está falando. Vícios, alimentação que deixa vício no nosso organismo, hoje é o que mais tem, a indústria que mais está produzindo. O glutamato monossódico deixa vício,
Por isso que você sente tanta vontade de comer aquela coisa, aquele embutido. Você vai virar as embalagens dos alimentos para ler, você vai ver, a maioria deles tem glutamato monossódico, né? Então, a nossa legislação de Brasil, hoje, ela permite. O açúcar refinado, acha vício. O sal refinado, também. Por isso a gente recomenda, faça o mais natural possível. Faça. Agora, não consigo, tô trabalhando, tô correndo. Faça então assim, melhor do que você não fazer. Ó, gente, vou contar uma experiência para vocês. Talvez poucos sabem. Como foi que eu fiz a minha primeira limpeza e quando? Eu fiz em 2018. Não, 2012. 2018 foi quando eu conheci o Dr. Walter. Eu fiz a minha primeira limpeza em 2012, tinha 27 anos. Ontem eu falei para vocês aqui, né, também, como eu estava conversando. E eu não conhecia ainda o Dr. Walter e não tinha esses grupos, não tinha YouTube que ensinava com vários conteúdos, nada disso. Na época, em 2012, nem o WhatsApp a gente usava. Não sei se vocês se lembram. Então, como que eu fiz minha limpeza? Uma colega indicou e eu busquei o livro. Eu busquei pelo livro, fui aprender esse protocolo sozinha no livro. Por quê? Eu fui ler, fui ver, vi que era natural, é só azeite de oliva, laranja e limão para tomar de noite deitado do lado direito. No outro dia cedo levantar e tomar de novo as doses no Brasil é chamado de sal amargo, né? Que é o sulfato de magnésio. Só isso. Gente, limpeza dos intestinos que faz a gente ir no banheiro toda hora é uma coisa comum. Às vezes você come alguma coisa aí, ó, e fica com diarreia. É muito pior. Vai ao banheiro lá 2 dias seguidos. Diarreia é pior, por quê? Porque é inflamação nos intestinos. A limpeza já não é uma inflamação. Você vai limpar, vai colocar para fora essas fezes que estavam guardadas. É só isso. Ah, mas e a pedra não vai rolar? Não, nada disso. Isso é tudo mito, coisa que as pessoas inventam e para criar conversa, criar assunto ao redor do protocolo para dificultar para as pessoas. Não tem nada de rolar para lado nenhum. Mas e se eu virar para o outro lado? Não tem nada a ver. Não vai rolar pedra para lugar nenhum no teu corpo, não. Se fosse assim, gente, diariamente, normalmente, aconteceria das pessoas serem levadas para o médico para as urgências correndo para poder tirar a pedra do lugar errado que tinha escorregado. Sabe por quê? Porque todo dia nosso organismo ele se limpa, ele se desintoxica. Só que não é naquela grande quantidade que faz, que limpa no dia que a gente faz a limpeza hepática. Não é naquela quantidade. Por quê? É um rolinho só de fezes que rola, outro que sai. Por quê? Nosso fígado, ele foi preparado já pela natureza. Quando nós somos criados, ele já foi preparado para se desintoxicar de noite, enquanto você dorme. Isso você tem que dormir profundamente, né? Ter aquele sono profundo, ele vai se desintoxicar, ele vai empurrar a sujeira. Ele vai trabalhar, é como se fosse uma esponjinha que fica se apertando ali. Quando o coração, ele bate, né? Ele faz tum, tum, tum. Os nossos órgãos, para se limpar enquanto você dorme e tal, é mais ou menos a mesma coisa. Só não é naquela batida igual o coração. Mas o fígado ele vai fazer assim, ó. Ele aperta e solta, como uma esponja. Como uma esponja. E aí essa sujeira que ficam guardadas vão saindo. Nas paredes dos intestinos também. A parede do intestino ela vai ficando ao longo da vida com uma crosta ali grudada. Do glúten, de coisas que o corpo não dá conta de colocar para fora. O metabolismo, ele precisa se completar. Ele precisa fazer o processo completinho para poder ele colocar para fora algumas sujeiras que não serviu. Por exemplo, você comeu o alimento, tem aquele resto ali que não presta, que vai ser jogado fora. O que acontece com os intestinos? Ele segura algumas coisas porque falta alguns nutrientes. As emoções naquele momento não estão tão bem equilibradas. Ó, a mágoa faz ficar sujeira dentro de nós, principalmente faz juntar pedra na vesícula. É aquela mágoa, aquela coisa que você segura para si, você não deixa ir, porque as emoções, elas ficam presas. As emoções, elas tanto expandem, relaxam o nosso corpo, quando ela retrai. E quando retrai, fica muito tempo ali retraído, segura a sujeira. É um processo difícil assim de explicar, mas estou falando de uma forma, né, mais fácil. Então, o que acontece? Todos os dias, enquanto você dorme, o teu corpo coloca as sujeiras para fora. Vai rolando, vai descendo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, acontece de alguma pedra do pâncreas, alguma coisa assim, né? Alguma inflamação espontânea e rápida. Tem que levar para as urgências. É a coisa do corpo. Normal, a pessoa está durante o dia. Levantou de manhã, andou, caminhou durante o dia. Aconteceu um problema no pâncreas da pessoa. Porque a pessoa já está com essa sujeira guardada há muito tempo. Tá lá. Então, se você faz a limpeza hepática, o que vai acontecer? Você vai se prevenindo dessas coisas.
Você nem sabe quanta coisa você preveniu que poderia acontecer com você e não acontecerá mais. Eu, por exemplo, quando eu tinha 27 anos, eu tinha uma saúde muito precária, comparando a hoje que eu tenho 39. Já se passaram 12 anos. Em 2012, quando eu fiz a primeira limpeza, eu não fiz essa limpeza assim de uma semana completa e tal, porque não sabia fazer dessa maneira. Eu segui lá no livro, lá no protocolo. E não tinha vinagre de maçã, não tinha nada disso. Então, quando é na sexta-feira, eu fiz aquela dieta. Olha só, para vocês terem noção. Agora, o resultado é melhor fazer desse jeito? Claro que é melhor. Porque os resultados, depois que eu passei a fazer a limpeza assim, mais completa, de 2018 para cá, os outros problemas de saúde que eu tinha, por exemplo, os rins, nervo ciático, que era inflamado, melasma do rosto, o cisto nos ovários que tinha, e eu tinha menstruação muito desregulada e cólicas, acabaram tudo. Tudo. Alergias, que eu tinha muitas alergias, vivia com a garganta inflamada, vivia rouca. Tudo acabou. E lá na época, quando eu fiz em 2012, só limpou o fígado e o intestino. Acabou minhas cólicas de fígado, acabou as dores no estômago, acabou problemas dos intestinos, aquelas coisas todas. Minha digestão ficou ótima. Meu sistema digestivo ficou perfeito, ficou bom. Mas o resto, não. Tá entendendo? Então, quando você faz um protocolo assim, uma alimentação, e aí você vai também se adaptando a hábitos melhores, porque você consegue, teu organismo consegue sentir mais facilidade em comer alimentos assim. Tá bem? Já passou nosso tempo, né? Não tem mais dúvidas? Eram essas dúvidas de hoje. Depois, mais tarde, se eu conseguir, eu entro online com vocês novamente e a gente bate mais um papinho. Quem tiver dúvidas, pergunte. Eu estarei aqui para responder, tá bem? Um abraço, gente. Ótimo dia a todos.